E aí, meus amigos do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP do canal TechP News, trazendo mais um vídeo de informação, um vídeo de tecnologia e vídeo que fala a verdade, né? Porque a gente percebe que os reviews do Brasil são muito corrompidos, né? A pessoa recebe para aquilo e acaba não falando a verdade. Eu não tenho rabo preso com ninguém, vou falar aqui o que eu penso e aí vocês tirem suas próprias conclusões aí, tá bom? Um tempo atrás eu falei sobre SSD e a vantagem de ter um SSD ao invés de HD, né? Ainda afirmo isso, a vantagem é enorme. Quando eu ligo um computador que tem HD, dá até vontade de dormir, né? Porque a gente está acostumado com SSD e acaba que você vê aquela lerdeza, tá? E acaba também que você que já tem um SSD e muda para outro, às vezes você não sente tanta diferença assim. Tá, eu vou falar sobre isso também para vocês entenderem como é que acontece na prática as coisas, tá? Antes disso, eu quero mostrar para vocês algumas imagens, né? Algumas imagens. Aqui eu estou mostrando para você. Aqui, como você pode ver, é o estado do meu SSD anterior. Ele estava empenado, né? Eu tive que colocar um esparadrapo para ele poder funcionar. Uma gambiarra totalmente errada. Você nunca deve fazer isso. Vou jogar fora e não vai ter nenhum problema. Aqui eu estou mostrando para vocês os ferrinhos que você tem que tomar cuidado para nunca entortar. Esse que é o problema. Bom, esse aqui é o novo SSD, um SSD muito bonito, reforçado com a capinha metálica, né? A parte da frente é metálica. Vocês estão percebendo aqui que ele é bem projetado, né? Da Evo 1 TB, né? Todas as informações. Ele tem uma capa mais reforçada do que aquele SSD da SanDisk, né? Como vocês podem ver. É muito reforçado, ele não quebra caindo, mas a gente tem que evitar deixar cair, né, pessoal? Ele não é igual um HD que tem um disco que quebra ou cair. Aqui tá as pastinhas que você conecta, né? Esse pedaço aqui é o mais importante. Tomar todo cuidado com esses ferrinhos aí, tá? Ele pode amassar. Bom, como vocês estão vendo, ele tem aqui essa superfície aqui, ó, parecida metálica. Eu não sei se é metal, mas ele é bem duro, rígido, tá, pessoal? Tá, então volta comigo aqui que eu quero falar a primeira coisa que você vai comprar o SSD. Eu já falei no vídeo passado que SSD é mais importante do que HD, então HD é coisa do passado, a gente não usa HD. HD é mais frágil, pode quebrar e tal, e ele também, direto, ele dá problemas com arquivos corrompidos. O SSD, a dificuldade disso acontecer é muito grande. Não acontece, na verdade, praticamente impossível. Mas o SSD tem uns pequenos detalhes, uns pequenos cuidados que você tem que ter. Bom, você tá vendo esses ferrinhos aqui que eu tô mostrando aqui para você, esses ferrinhos aqui, ó? Você tem que tomar muito cuidado com esses ferrinhos porque eles entortam muito. Aquele SSD que eu mostrei para vocês antes, o SanDisk, ele entortou os ferrinhos e acaba que eu quase não consegui usar ele, só consegui usar ele para uns esparadrapos. Então você tem que tomar muito cuidado com esses ferrinhos porque eles são bem frágeis, então não vai por força, tem que ser de leve, com toda a cautela, para você não estar prejudicando aí o seu equipamento, tá bom, pessoal? O único risco que você tem é na hora de conectar, né? O cabo ali, o cabo da fonte, né? E o cabo SATA, né? Que são esses dois cabos que você utiliza. Então o único cuidado que você tem que ter nessa hora. E eu não recomendo você ficar tirando e colocando SSD. Não faça isso, porque o risco de você queimar aquela entrada ou amassar ou entortar um daqueles ferrinhos é muito grande. Se você comprou um SSD, deixa quieto no computador, coloca ele lá e deixa quieto, tá bom? Tranquilo? Bom, aqui é um comparativo do SanDisk com o Samsung, né? Vocês percebem que os dois tem bastante diferença. O tamanho dos parafusos, da armação é bem idêntica, até mesmo a grossura e o tamanho de largura e o comprimento. Entretanto, você percebe a qualidade do Evo, que é muito melhor do que o SanDisk, mais reforçado. As partes onde são conectadas à fonte ali, o cabo SATA, são mais reforçadas também. Então são, assim, visualmente mais bonito também, uma qualidade melhor do que o... Além, é claro, da transmissão de dado dele, que é muito mais rápida do que a da SanDisk, né? Do SanDisk não chega a esse ponto ali de transmissão, mas é um HD bom para quem está iniciando. Bom, agora eu quero mostrar para vocês a montagem desse SSD, viu? Vamos lá, vão comigo aqui. Essa parte aqui que é complicada. Primeiro de tudo, você tem que ter uma baia. Essa baia é uma baia onde a gente coloca os HDs ou o SSD. Isso já vem com a sua placa-mãe. Se você dá uma olhada aí guardada aí nas caixas, se já não tem. Se você não tem essa baia,
Alguns SD vêm, o meu no caso não veio com ela, então você tem que comprar, é baratinho, né? Qualquer loja de informática tem, você compra muito barato, você vai usar essa baia que eu estou mostrando aqui para você, né? Olha a posição que você coloca, tá vendo? A posição não erra, a posição é dessa forma aqui, ó, para poder entrar até no seu PC. Você vai parafusar aí a baia, como eu estou mostrando aí para você, ó. Deixa bem parafusado, bem firme, 4 parafusos, né, para ficar legal, né? E agora a gente vai colocando aqui os cabos, né? Primeiro é o cabo SATA, você tem que olhar a posição, ele só encaixa numa posição, pessoal. Não tem como encaixar ele de outra posição, então não força, é aqui que quebra muito o SSD. Você vai olhar a posição certinha que ele olha e ele vai encaixar bem de levinho, não precisa de força. O problema de SSD é esse, você botar a força vai quebrar esses ferrinhos, não faça isso, tá bom? E aí simplesmente você coloca ele no seu PC e tá pronto, tá, pessoal? Bom, vou falar um pouquinho das características desse SD meu, tá? Ele tem aí, ele é 1 TB, como vocês viram, ele tem uma tecnologia SATA 3, tá? Ele é um fator de forma 2.5 in, né? Ele é da marca Samsung, é da classe Evo, né? Tem o outro Samsung, que é o Samsung Pro, que é melhor um pouco, tá? E ele também tem uma velocidade de leitura até 550 megabits por segundo, que é muito boa, tá? No meu não chegava nem 100, no meu SanDisk na época. A velocidade de escrita é de 520, ou seja, muito rápido mesmo, tá? Aí vocês perguntam, CP, você notou diferença deste SSD para o outro? Sim, tem uma diferença notável demais, principalmente na abertura das páginas da internet, na hora que você abre um aplicativo. Mas só que a diferença, muitas das vezes, não é tão perceptível em programas, né? Aí você fala assim, eu vou abrir o Sony Vegas numa potência. Aí não, aí é praticamente... chegou no limite, entendeu? Então às vezes a tecnologia tem esse limite. O que acontece? A tecnologia, ela baseia-se em outras tecnologias. Vou dar um exemplo. Download. Eu coloquei internet de 100 MB achando que ia arregaçar, né? Os downloads. Não é assim que funciona. Então, por exemplo, eu tinha uma internet de 35 MB, aí eu ia baixar um arquivo, por exemplo, de 1 TB, né? Usando a internet de 35 MB. Acontece que a internet tem duas pontas, dois fatores. Tem a ponta de cá, que é o servidor que está mandando o arquivo para você, e tem a ponta da sua internet, que aqui também faz a diferença. Só que é o seguinte, quando essa aqui chega no ápice, não adianta, porque essa aqui não aguenta mandar mais, né? O fornecedor chegou no ápice, e aí você pode ter 200, 100 MB, a velocidade de recebimento do arquivo vai ser a mesma. Chegou no limite, né? Então, outro exemplo que eu vou te dar. Se eu tenho, por exemplo, um SSD e eu vou colocar uma memória Optane. Eu tenho uma memória Optane aqui no computador. Eu já falei, vou deixar o vídeo aí que eu falei sobre ela aqui no canal. Então eu tenho uma memória Optane, tá aqui já, tá beleza. E aí eu tenho um SSD. Vai aumentar alguma coisa? Não. Por quê? Porque quando você já está com um SSD, você levou ao máximo a potência do seu PC. Você levou ao máximo. E se você colocou mais alguma coisinha, não adianta muito, porque já está no máximo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando eu tenho um arquivo aqui no meu SSD antigo, estava já no máximo. Aí eu coloquei o Evo, que é muito mais rápido, não vai adiantar muito, porque o Windows parou, né? A tecnologia do Windows não conseguiu andar junto com as velocidades de leitura e escrita. Então o Windows tem um limite. Devido a esse limite do Windows, você não vai sentir tanta diferença. A vantagem de ter um SSD como esse de 1 TB é que você não precisa preocupar muito com espaço, tá? Outra coisa, às vezes você colocou um SSD ou um HD muito grande e daqui a pouco o seu Windows está ocupando 300 GB. O que acontece? Vou explicar para você também. Quando você coloca muita memória, o Windows entende assim, não tem preocupação com espaço, ele começa a expandir os arquivos. Então, por exemplo, eu baixei ali o Arc que estava com 180 GB, sim, o Arc tem 180 GB e pode chegar até 200, né? E aí o que acontece? Ele expande um pouco aquilo ali, porque memória não é problema.
Entretanto, quando você tem um HD menor, o Windows tem a tecnologia de reduzir um pouco aquela expansão para não ocupar tanto espaço. É assim que é o pensamento da máquina. Mas não tem problema nenhum quanto a isso também. Tá bom, pessoal? É só falando a verdade, porque às vezes você compra um HD de 1 TB e daqui a pouco está ocupando 400 GB, né? O que você fala, o que está acontecendo? É simplesmente isso, porque a tecnologia, se você tem muita coisa sobrando, ela ocupa, tá? Então, por exemplo, no meu computador tem 48 de RAM, né? Na prática, só precisa de 6, 5, né? Aí ele tem 48. O que ele faz? Ele joga tudo que está lá dentro daquele mar dos 48 ali. Não vai utilizar, mas tá ali. Imagina uma piscina. Você tem uma piscina gigante. Tem uma pessoa dentro da piscina, está ocupando toda a água. Se tem 3 pessoas, está ocupando toda a água. Funciona assim o pensamento de um PC. Tá bom, pessoal? Então, na prática, eu achei que ia mudar algumas coisas para mim. Principalmente, eu estava com uma esperança de mudar o problema do Windows, o problema dos travamentos que estava tendo no Vega. Eu tenho 2 tipos de problemas de travamento de Vegas. Todos os 2 arrancam os meus cabelos, tá? Me leva ao ódio, né? Então, se eu tivesse a oportunidade de falar com o CEO, o careca lá da Microsoft, eu ia perguntar a ele se não havia a possibilidade de fazer um Windows para gente que trabalha, né? O Windows para lazer é excelente, eu não tenho nada contra. Para Netflix, assistir o YouTube, Facebook, excelente. Até mesmo para quem joga. Mas para gente que trabalha, que mexe com programas de edição de vídeo, de áudio, né, programas de edição de foto, é uma porcaria. Por quê? Vou explicar para você. Você está editando o seu vídeo, você tem que ficar salvando. Salva. Se você esquecer 1 segundo de salvar e você editou um vídeo por exemplo, você editou um pedaço de 10 minutos e esqueceu de salvar, ele corta o vídeo no meio e trava. E aí não tem jeito que você tem que fazer. Fechar o programa e aqueles 10 minutos você perdeu. Outro problema que acontece também com o Vegas é que você já terminou sua edição e vai renderizar. O que é renderizar? Fabricar o vídeo, né? Aí ele vai começar a chegar até em 100%. O que acontece? Nesse processo pode ter também a corrupção dos dados. O Windows reconheceu ali que não é um pedaço, ele reconheceu um vírus, sei lá, ele reconhece alguma coisa, fala para o Sony Vegas travar, e aí ele trava naquele ponto. Então esse é um dos principais problemas que está acontecendo comigo na edição de vídeo, tá? Aí vocês me perguntam, com esse novo SSD melhorou? Não, continua travando igual ao outro. Inclusive eu formatei o computador totalmente para ver se aliviava. Não é problema nem do SSD, não é problema do meu PC, é problemas do Windows 10. O Windows 10 tem um defeito grave com relação à renderização de vídeo. Não é só com Sony Vegas, com Adobe Premiere ele faz a mesma coisa, tá? Eu já fiz teste, então é um problema relacionado a alguma parte do Windows 10. Eu tô com o Windows 10 Pro e mesmo assim ele tem essa dificuldade. Então, a minha pergunta que eu faria pro careca se não poderia inventar um Windows para quem trabalha. Tá joia? Então, contra isso, não melhorou muita coisa. Velocidade, achei melhor assim na hora de abrir os aplicativos, muito rápido. Na hora de abrir os navegadores, muito rápido. Né? Na hora de abrir o Sony Vegas, eu achei um pouco estranho, porque o meu outro, eu acho que até abria mais rápido que esse novo, tá? E aí tem uma outra coisa que eu queria falar em relação a SSDs grandes. SSD muito grande tem um pequeno problema também, mas é muito minúsculo. É quase imperceptível a diferença, só se você prestar muita atenção. Que é o seguinte, como ele é muito grande e ele tem um programa pequenininho lá dentro dele, ele tem que trabalhar muito para chegar até esse programa para poder abrir, né? Um SSD muito pequeno não tem, é menor, você está entendendo? Por exemplo, eu tenho um SSD aqui, ó, de 1 TB. Aí tem um programazinho pequenininho lá no fundo dele. Aí ele vai ter que vasculhar até achar esse programa. Em contrapartida, se eu tivesse um SSD pequenininho, o tamanho de vasculhar é pequeno, você está entendendo? Então você vai notar essa diferença, por exemplo, né? Por exemplo, na hora de abrir o Sony Vegas, quando eu abria com o SanDisk era mais rápido, porque o SanDisk era apenas 240 GB, né? Então era mais rápido. Quando você tem um SSD maior, é óbvio que ele vai tentar
encontrar esse programa para poder, então ele demora um pouquinho para reconhecer. Mas esse pouquinho é quase insignificante. Por exemplo, se eu abrir o Sony Vegas ali em 10 segundos, né? Não, menos que isso, 8 segundos, agora eu estou abrindo em 10 aqui com esse, tá? É pequena diferença, é só para abrir. Para renderizar muito rápido, tá? Para fazer outras coisas muito rápido. Você pergunta, mas a velocidade não é desse? Não compensaria o tamanho? Sim, a velocidade é maior do que o SanDisk. Entretanto, o Windows é uma tecnologia, como eu disse para vocês, até um pouco atrasada e ele não está preparado para essas coisas, tá? O Windows não está. Infelizmente, os produtores do Windows, ele se preocupa muito com beleza, com status e acaba que você que tem uma máquina potente não vai fazer nenhuma diferença. Por exemplo, eu tenho 48 de RAM, não faz nenhuma diferença para o Windows. Se tivesse 6, funcionaria do mesmo jeito. Entendido? Então era isso aí que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? Bom, o SSD é muito bom, muito bom. A única coisa que eu noto é que se ele estivesse sendo usado, por exemplo, num programa da Apple, né? Ele seria muito bem mais aproveitado que no Windows. Só isso que eu noto a diferença, né? Mas ele é muito bom. Recomendo você comprar. Você fica com espaço à vontade, não fica com problema de memória, de espaço. Então ele é perfeito para quem faz edição de vídeo, edição de áudio, que você não precisa mais preocupar com espaço. Pode colocar ali uns 2, 3 jogos ali e ficar de boa. Tá bom? Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa teu like se você gostou. Fique com Deus e fui!